Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV, o canal dedicado à divulgação da história da psicologia. Neste vídeo, vamos falar sobre Henri Vallon, um médico, filósofo e psicólogo que, a partir de suas teorias sobre o ser humano e a educação, ajudou a transformar o sistema de ensino francês. Vamos lá? Henri Paul Hyacinthe Vallon nasceu em 25 de junho de 1879, na Cidade das Luzes, Paris, na França. Seu pai foi Paul Alexandre José e seu avô foi um importante historiador francês. Sua família era aristocrática e politicamente engajada, então, já no seio familiar, ele absorve valores como justiça e democracia que refletirão em seu pensamento e sua obra. Desde cedo, Vallon se mostrava interessado no campo da educação. Aos 20 anos de idade, ele ingressa na Escola Normal Superior, almejando a cadeira de professor de filosofia. Em 1902, aos 23 anos, ele se forma e é aprovado em um concurso público para lecionar no Liceu Bar-le-Duc, cargo que ocupou durante um ano. A partir da influência de Théodule Ribot, ele começa a cursar medicina de forma paralela, pois acreditava que esse era o caminho para ingressar no campo da psicologia científica. Em 1908, Vallon se forma em medicina e se torna assistente do professor Nagiot, um eminente histopatologista, primeiro no Hospital de Bicêtre e posteriormente em Salpêtrière, onde coleta dados relevantes para sua tese de doutorado. Na primeira década do século XX, Vallon dedica-se à pedopsiquiatria, especialização da psiquiatria voltada no tratamento de crianças, em especial casos de crianças com anomalias motoras e mentais em hospitais psiquiátricos. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, em 1914, Vallon serve ao exército francês como médico. O contato com os indivíduos traumatizados pela guerra, somado aos dados coletados com crianças na Salpêtrière, contribuíram para sua tese de doutorado intitulada A Criança Turbulenta, que defende no ano de 1925. No mesmo ano, Vallon foi nomeado diretor do Laboratório de Psicobiologia da Criança e criou a Fundação Vallée à Bicêtre, um laboratório que realiza pesquisa e atendimento a crianças consideradas deficientes. Posteriormente, Vallon se tornou presidente da Sociedade Francesa de Psicologia. Pouco antes, no ano de 1917, casou-se com Germaine Rousseilly, com quem compartilhou a vida até 1953, ano em que sua amada faleceu. Já em 1929, uniu-se ao seu amigo e xará Henri Pierron e fundam o Instituto Nacional de Estudo do Trabalho e Orientação Vocacional em Boulogne-Billancourt. Nesse contexto, escreve seu terceiro livro, Princípios da Psicologia Aplicada. Na década de 30, Vallon se aproxima das ideias de Marx e passa a caracterizar sua psicologia como propriamente dialética. Ele se filia ao Partido Socialista, saindo algum tempo depois por discordar das opções eleitorais. Entretanto, a saída do partido não significou um afastamento das ideias marxistas, pois em 1935 ele organiza o manuscrito La Lumière du Marxisme, também redigindo o prefácio dessa publicação. Em 1931, é convidado a integrar o Círculo da Nova Rússia, um grupo de intelectuais em busca de contribuições marxistas às suas respectivas áreas. No mesmo ano, inicia atendimentos em um consultório em um bairro operário, encerrando suas atividades em instituições psiquiátricas. Mais tarde, em 1934, Vallon apresenta suas principais teses sobre o desenvolvimento do eu e o papel da emoção e do movimento no mesmo em seu livro As Origens do Caráter na Criança. Seu trabalho culmina em uma nomeação para o quadro de professores do Collège de France, uma instituição de ensino muito prestigiada na França e sobre a qual já falamos várias vezes aqui no canal. O colégio era muito tradicional e, como Vallon se identificava com ideais progressistas, sua nomeação atrasou 2 anos, sendo incorporado na instituição apenas em 1937. Henri Vallon então é nomeado presidente da Sociedade Francesa de Pedagogia
recebe um convite de seu amigo Lucien Lefebvre, influente historiador da época, para coordenar e redigir o 8º tomo da enciclopédia francesa, A Vida Mental. Essa seção, escrita pelo médico francês, buscava aproximar os saberes psis da vida cotidiana, fugindo do tradicionalismo dos manuais psicológicos. No fim da década de 30, Vallon viaja até Madrid, buscando juntar-se a estudantes intelectuais nos protestos contra a iminente ditadura franquista, mais uma manifestação de sua luta pela democracia e valores de justiça. A década de 40 foi essencial para Vallon, pois nela ele publicou 3 de suas obras mais relevantes: A Evolução Psicológica da Criança, Do Ato ao Pensamento e As Origens do Pensamento da Criança. Porém, como sabemos, essa também foi a época de ascensão do nazismo, e por conta de sua atuação política progressista e revolucionária, ele é obrigado a viver de forma clandestina sob o pseudônimo René Hubert. Ainda perseguido pela polícia nazista e com grande risco de ser detido, René permanece atendendo e torna-se resistência ao fascismo alemão, posteriormente se filiando ao Partido Comunista Francês. Em 1944, foi nomeado secretário-geral de Educação Nacional, mas ocupou o cargo somente durante um mês, sendo substituído por um outro ministro rapidamente. No mesmo ano, criou uma emenda que inseriu a psicologia escolar na educação pública francesa e foi convidado a integrar a comissão nomeada pelo Ministério da Educação Nacional para reformular o sistema francês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Vallon retoma suas atividades em laboratórios e liceus experimentais, mesmo que em menor escala e meios limitados. Já em 1946, ele foi eleito deputado na Assembleia Nacional Constituinte, que foi formada após a guerra, e também assumiu a presidência da Liga Francesa de Educação Nova, após a morte de Paul Langevin. Assim, em 1947, publica o projeto Langevin-Vallon, o qual, entre outras coisas, buscava que os estudantes fossem entendidos como trabalhadores, defendendo que deveriam receber bolsas de estudos, um passo importante para a igualdade social no sistema educacional. Na transição entre 1947 e 1948, Vallon cria a revista Enfance, dedicada à psicologia infantil e seus contextos e domínios. Em seguida, em 1949, ele se aposenta da clínica médica e permanece trabalhando como pesquisador. No início da década de 50, ele se tornou presidente da Sociedade Médico-Psicológica Francesa, uma demonstração do prestígio que seus anos de trabalho lhe concederam. E já em 53, apenas poucos meses após a morte de sua esposa, o médico francês é atropelado e acaba paraplégico. Apesar disso, ele não cessa sua prática científica e continua trabalhando em casa, publicando cerca de 80 artigos até o final de sua vida, sendo o último Mémoires et Raisonnements. Sua vida se findou no dia 1º de dezembro de 1962. Seu trabalho foi sucedido por René Zadzu, o qual também assumiu a direção do Laboratório de Psicobiologia da Criança. E quanto à teoria de Vallon? Bom, a teoria desenvolvida por ele ficou conhecida como psicologia da pessoa completa, pois buscava entender a criança tanto em seus aspectos singulares quanto na sua relação com o meio, de forma a abarcar todos os aspectos que circundam esse desenvolvimento. Para ele, o processo de amadurecimento da criança não era linear, ou seja, não seguia uma sequência de fases pré-determinadas, mas era perpassada por oscilações ou crises, que eram essenciais nesse processo. Seu trabalho foi fortemente influenciado pelo trabalho de Marx, como vimos anteriormente. Portanto, seu método de investigação teve forte embasamento no materialismo dialético. Em sua teoria, ele divide a pessoa em 4 diferentes campos: o ato motor, a afetividade, a inteligência e o eu. Esses campos atuam em conjunto e são complementares, formando o indivíduo. O ato motor corresponde ao movimento, o qual permite que a criança interaja com o meio,
e então possa iniciar seu aprendizado. A afetividade é o domínio das emoções, onde elas se manifestam. Na teoria valoniana, a emoção tem um papel fundamental, sendo ela expressiva e comunicativa, permitindo que o indivíduo inicie o processo de construção de si. A inteligência é um campo que Vallon demonstra ser atravessado tanto por ordem biológica quanto pela ordem social, isto é, fatores biológicos permitem que a criança se comunique com o mundo e, então, se desenvolva a partir dele, conquistando o domínio da linguagem, das representações, dos símbolos, entre outras coisas. Por fim, o eu se dá pela integração dos outros três campos. No Brasil, o estudo de Vallon acabou limitando-se a um seleto grupo de intelectuais devido à influência estadunidense no Brasil durante e após a Segunda Guerra Mundial, que dificultou e às vezes até mesmo interrompeu o contato brasileiro com a produção científica europeia. Além disso, o posicionamento marxista de Vallon também se mostrou um empecilho, dado o histórico medo do brasileiro frente a uma ameaça comunista fantasma. Nos anos 1980, o psiquiatra Pedro Dantas, que havia realizado os estudos na França, inclusive tendo contato com Vallon e René Zasson, contribuiu para a divulgação da teoria valoniana. Os estudos atuais sobre Vallon não costumam citá-lo sozinho, mas sim em comparação com outros dois grandes nomes da psicologia infantil, Piaget e Vygotsky. Então, gostou de saber um pouco mais sobre a história de vida de Vallon e de sua teoria? Deixe nos comentários sua opinião sobre esse importante autor da psicologia escolar. Se quiser saber mais sobre a história da psicologia, assista nossos outros vídeos disponíveis aqui na plataforma. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Obrigado e até a próxima!